como se existe Deus, Jeová, e existe um outro Deus inferior chamado Jesus. São doutrinas satânicas que estão atacando a igreja. Nós temos que nos prevenir. Fazendo o quê? Lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus nos deixa muito claro que o Senhor está presente desde a criação como Trindade. E aí tem fundamentação bíblica para você, ó, o Pai é Deus, João 6,27, o Filho é Deus, João 1,1, ele é o Logos divino, e em Atos dos Apóstolos 5, 3 e 4, Pedro declara: o Espírito Santo de Deus é Deus, é uma pessoa. Ele não é uma força ativa, como diz o Testemunho de Jeová, mas ele é uma pessoa. Encerro por aqui, tá certo? Vão ser muito elucidativos em relação aos temas que estão sendo tratados aqui nesse primeiro estudo. Um estudo bíblico 1, nesse projeto aí para estudo integral das Sagradas Escrituras. Então, nós acabamos de ver algumas fundamentações bíblicas que nos trazem a realidade da Santa Trindade, né, da Triunidade. Vimos aí que o texto abordado em Gênesis, né, Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz, e com relação, né, a Elohim, o plural, né, que é acrescido aí a palavra com essa terminação em M, né, em maime, e vimos que isso guarda muito de revelação, principalmente quando tivemos a vinda do Senhor Jesus Cristo, a manifestação, né, da Santíssima Trindade, e tivemos aí um entendimento muito mais amplo acerca da natureza de Deus. Então, mesmo que isso não tenha sido compreendido no primeiro momento, porque, como Pedro diz na sua carta, a revelação é progressiva, tá ok? Mas isso veio a ser revelado plenamente aí, através da manifestação tanto do Senhor Jesus Cristo, né, e a afirmação dele sendo o unigênito do Pai, sendo da mesma natureza de Deus, o Espírito Santo de Deus e a sua vinda no Pentecoste, né, a sua presença entre nós, a sua deidade, a sua personalidade, que vamos estudar melhor na continuidade aqui da nossa análise dos textos bíblicos, e assim os textos bíblicos, né, que fundamentam, né, eu fiz a leitura aí acerca da deidade do Pai em João 6,27, acerca da deidade do Filho em João 1,1, o Logos divino pré-encarnado, e acerca da deidade e personalidade do Espírito em Atos dos Apóstolos 5, 3 e 4. Um quadro, né, onde a Bíblia Sagrada nos mostra a atuação das três pessoas da Trindade, né, a triunidade divina em ação, em Mateus 3, 16 e 17, no batismo, né, do Senhor Jesus Cristo, quando ele estava ali ainda como servo, né, mas ele tendo sido depois exaltado, né, e recuperado aí a glória da onde ele havia vindo, descido até nós, através do processo chamado kenosis, tá, que quando ele deixa a sua glória, mas não a sua deidade. Ele anda entre nós, mas depois ele recupera a sua condição, né, juntamente ao Pai, e é visto por Estevão enquanto está sendo apedrejado, né? Ele disse que viu o Senhor Jesus Cristo de pé à destra de Deus, né? O Senhor Jesus Cristo em glória. E João, também na ilha de Patmos, vai ter a oportunidade maravilhosa de contemplar o Senhor Jesus Cristo no seu estado atual, glorificado, né? O Senhor Jesus Cristo glorioso, com olhos como chamas de fogo, com pés como latão reluzente, coroado, assentado no trono e único digno de abrir o livro, tá ok? Desatar os 7 selos e impetrar o juízo à humanidade, uma vez que ele entregou a sua própria vida na cruz do Calvário. Assim temos totalmente delineado as três pessoas da Santíssima Trindade, constituindo um só Deus, uma só essência. Não três deuses, um só Deus. Não um modalismo, uma só pessoa que finge ser três, mas sim três pessoas que são um só Deus. E assim damos continuidade aos nossos estudos, abordando agora algumas teorias dentro da área teológica, tá ok? Que discutem, né, que tentam explicar os primeiros textos da Bíblia que tratam acerca da criação. E elas vão ser mais favoráveis, mais amistosas a tentar se adaptar ao evolucionismo darwinista, ou vão ser mais fiéis ao texto bíblico e assim entender que o texto bíblico prevalece. Então temos aí algumas teorias que vão caminhar tentando se alinhar com a ciência evolucionista darwinista, tentar enquadrar ela dentro da sua perspectiva, e outras que vão se divorciar totalmente dessa perspectiva evolucionista darwinista e vão afirmar o texto bíblico como autoridade final. Tá, okay? Então, dentre essas teorias, aparece em tela para você teorias que discutem a criação. Evolucionismo teísta, que vamos ver um pouco melhor daqui a pouco, tá? Inclusive alguns materiais de leitura que vamos
corroborar aí o entendimento. O criacionismo progressista, e aí temos como que dois lados, né, da mesma moeda, enquanto um pega o texto bíblico e o submete, né, aos critérios do evolucionismo darwinista, no caso da evolução teísta. No criacionismo progressista, ele pega elementos do evolucionismo darwinista e tenta os adaptar à narrativa bíblica. Então, para o criacionismo progressista, há uma tentativa de trazer elementos do evolucionismo darwinista para concordarem com a narrativa bíblica. E na questão da evolução teísta, há, na verdade, um movimento no qual você tenta adaptar a narrativa bíblica às teorias do evolucionismo darwinista, tá certo? Então, a evolução darwinista acaba sendo como que o aferidor de medida, né? Aquele que determina, de fato, como as coisas aconteceram. Aí, no caso, o evolucionismo teísta tenta corrigir algumas posturas ateias desse evolucionismo darwinista, dizendo que ele tem sim muito de verdade, mas alguns equívocos derivados aí da questão ateia e da questão do não reconhecimento da inteligência condutora de todo o processo. Mas ele segue sim uma caminhada aí pautada dentro da teoria do evolucionismo darwinista. E as outras duas teorias que vão discutir um pouco mais intensamente agora é a teoria da lacuna, tá ok? E a teoria do criacionismo Fiat. A teoria da lacuna, vamos abordar primeiramente, ela foi muito famosa, ela foi muito propagada por C.I. Scofield, e há também um outro que colaborou com ele nessa propagação. Durante muito tempo foi aceita. Eu mesmo já tive a oportunidade de ouvir alguns pregadores, alguns pastores que ensinavam pautados aí nessa teoria da lacuna. Temos a Bíblia Dake também, que colabora essa questão da teoria da lacuna, e inclusive inclui dentro dessa tese da teoria da lacuna algo que eles chamam de dilúvio de Lúcifer. Então ele diz que, na verdade, há uma lacuna, e esta é, né, a base dessa teoria. Há uma lacuna, há um espaço entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2. E esse espaço pode enquadrar nessa lacuna, nesse espaço, né, pode enquadrar eras históricas, tá? Tendo então uma criação original, inicial, sendo de um âmbito muito mais espiritual, no qual estão incluídos os seres angelicais no estado perfeito, inclusive aquele que é chamado querubim ungido. E que este querubim ungido, então, quando se rebela, né, textos aí de Ezequiel, do profeta Ezequiel, onde faz uma profecia dupla, mesclando a imagem do rei de Tiro e a imagem do querubim ungido. Então, ele que andava sobre pedras afogueadas e tal. Então, tanto o texto de Ezequiel quanto o texto de Isaías, né, quando fala acerca, inclusive, o profeta Isaías também nessa abordagem dupla, falando acerca do rei da Babilônia, e também falando acerca do querubim ungido, né? Então ele que intenciona subir até o mais alto, né, monte, e instituir seu trono acima do trono do Altíssimo. Então os dois textos falam da queda desse ser, tá certo? Da destituição de seu cargo original. E é quando então os adeptos da teoria da lacuna aproveitam, né, essas citações para teorizar em cima delas e construir um entendimento de que houve uma criação original em Gênesis 1:1, que tinha uma característica muito mais espiritual, e também relacioná-la à questão evolucionista, incluindo dentro desta era toda esta teorização evolucionista do surgimento, né, tanto da Terra quanto do universo, com milhões ou até bilhões de anos de existência. Então eles dizem, olha, na verdade, todos esses elementos, essa investigação, essas evidências que são capturadas por essa teoria evolucionista darwinista, que apontam coisas como milhões e bilhões de anos para a origem da Terra e do universo, estão enquadradas dentro dessa antiga era, tá certo, da criação original, conforme indicado em Gênesis 1 e 1. Então, eles atribuem a esta época e dizem que essa época foi encerrada com a rebelião do querubim ungido, que tenta se colocar acima de Deus, e é de lá, então, lançado, né? Cristo até diz que viu Satanás cair do céu como um raio, e na queda do querubim ungido, teria ele, então, destruído essa antiga criação, sendo, então, a nova criação uma recriação, na verdade. Teríamos em Gênesis 1 e 2, não uma criação original, mas sim uma recriação.
e associam aí as palavras torru e borru, vazio e desocupado, dizendo então, fazendo uma comparação entre algumas afirmativas de Deus no profeta Isaías 34:11, 45:18, Jeremias 4:23, tá certo? No sentido de que Deus, naqueles textos dos profetas, teria afirmado que não criou a terra vazia, e comparando com a situação na qual em Gênesis 1 e 2 ela se encontra vazia, eles constroem então essa teoria de que houve uma destruição causada pela queda, né, do chamado querubim ungido, atualmente Satanás, né, o demônio, o diabo. Com a queda dele, a destruição desse antigo mundo, com a destruição desse antigo mundo, a situação na qual se encontrava vazia e desocupada, sendo então alvo agora da criação de Deus, criação essa na qual nós participamos, nós estamos inseridos. Então a teoria da lacuna, ela trabalha mais ou menos nessa perspectiva. A gente vai ler aqui alguns defensores dessa teoria e vai ver algumas refutações, principalmente quando a gente afirmar a questão do criacionismo fiat. Tá? O significado da palavra fiat está em tela também. Substantivo masculino usa-se no sentido de faça-se, seja, consinto nisso. Então, o criacionismo a partir da ordem da criação vinda da parte de Deus, tá ok? Então, teoria da lacuna, conforme em tela, tenta propor uma lacuna entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2, associando as palavras torru e borru, vazio e desocupado, com as imagens de destruição conforme constam em Isaías 34:11, 45:18 e Jeremias 4:23, para justificar que Deus não teria criado a terra destruída. No entanto, diferentemente daqueles textos, o texto de Gênesis 1 e 2 não fala em terra destruída, em si em terra ainda sem forma. Tá? Então, já para construir um entendimento correto acerca do termo em hebraico que é empregado ali em Gênesis, tá? Em Gênesis 1 e 2. E ainda torce, esse conceito da teoria da lacuna, ainda torce a palavra raya, era, para fazer significar, aí temos uma exegese, né? Tentando incutir esse sentido aí nessa palavra, mas que na verdade o original não segue essa tendência, tá? Para fazer significar tornou-se. Então, como o significado de era não era tão útil a eles, não era tão aplicável, eles querem fazer que signifique tornou-se, né? Eles preferem enxergar que signifique tornou-se. O que não é sustentado pelo próprio texto, na qual insere as eras, né? Então, por isso que eles querem que signifique tornou-se, para então incluir, né, as chamadas eras geológicas, né, as chamadas eras geológicas, conforme as teorias evolucionistas. E ainda propõe teorias como o dilúvio de Lúcifer, da qual eu já expliquei, né, e da recriação da Terra. Então, em Gênesis 1 e 2 não haveria uma criação original, e sim uma recriação da antiga Terra de Gênesis 1 e 1, destruída no dilúvio de Lúcifer, conforme afirmado por Dake, tá? Por Dake. E em Gênesis 1 e 2, então, uma recriação e não uma criação. O que não é mencionado em qualquer outro texto sagrado, então não há outro texto que dê respaldo a esse tipo de entendimento. Tá? E o criacionismo fiat, conforme está em tela, um conceito mais ortodoxo, encara o texto bíblico como prioritariamente literal. Claro que existe também uma problemática no excesso de literalismo do criacionismo fiat. Então, temos que também ter uma moderação de entender que em alguns textos há metáforas, em alguns textos há alegorias. Então, não é todo texto que é extremamente literal. Então, o criacionismo fiat, em alguns momentos, comete o erro do excesso de literalismo, mas temos que buscar uma moderação nessa leitura, nesse entendimento. Afirmando que a Terra foi criada jovem, mas com todas as características que, se analisadas separadamente, podem levar a equívocos, tais como a teorização da quantidade de tempo que seria necessário para que tais elementos se desenvolvessem naturalmente, no evolucionismo naturalista, o que na verdade não ocorreu, uma vez que tudo foi conduzido por uma inteligência superior, o chamado design inteligente, e em 6 dias cronológicos. Então, acredita-se no criacionismo fiat que há sim uma literalidade na afirmação da duração dos dias. Inclusive, outras afirmativas bíblicas dependem dessa literalidade, essa leitura literal. Quando Moisés, por exemplo, vai utilizar, temos aí a citação, né?
ele utiliza-se da referência àqueles dias da criação para compará-los com os dias nos quais, né, o povo de Israel estava convivendo já, tá certo? E que eram, sim, dias literais. Então, ele estabelece um elo muito forte de ligação entre aqueles dias e esses dias. Assim, temos que o entendimento de Moisés sobre o texto é de dias literais, né? Então, se apelarmos para uma questão de dia-era, tá? Conforme vamos ver outras teorias também, nós estaríamos atentando contra o entendimento do próprio autor. O autor não respalda esse entendimento. O entendimento do autor em hermenêutica, em exegese, nós temos, de fato, uma orientação para que a prioridade da interpretação seja o próprio autor, tá certo? O que interessa é o que o autor quis dizer, não o que eu quero que ele diga, não o que eu quero encontrar nas suas falas, né, no seu texto, mas sim o que o próprio autor disse. Então, a partir dessas regras de hermenêutica, nós vemos que favorece-se, então, o entendimento de Moisés, e o entendimento deste era que eram dias, de fato, literais. Na continuidade, veja, esses dias cronológicos, conforme nos é indicado por outros textos bíblicos, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Êxodo 20, 11. Moisés estava falando do dia sabático, tá certo? Um dia que tem começo, tarde e manhã, um dia que tem 24 horas. Tá? Então, ele usa para fundamentar, para justificar esta prática, né, da guarda do sábado, ele usa como texto referência o texto da criação, no qual Deus no 7º dia, tá certo, descansou da obra que estava fazendo, tá certo, interrompeu, cessou a obra criadora, continuou o trabalho, como Cristo depois dirá, né, que o Pai trabalha até hoje. Então, o trabalho de Deus dá continuidade, mas a obra criadora de Deus cessou. Então, conforme demonstrado pelo termo yom do hebraico, ser numerado. Um texto, de fato, é um termo que fala acerca de numeração mesmo, não acerca de eras, de grande espaço de tempo, mas sim o tempo conforme descrito no texto, tá? Então temos que sempre verificar essas questões que são fundamentais acerca de quem está conduzindo o entendimento sobre aquele texto e o que o autor, de fato, ele entende acerca do texto, né, que foi sua autoria. O Espírito Santo inspirou Moisés a escrever esse texto e certamente o entendimento de Moisés é muito importante, né, para conduzir o nosso próprio entendimento. Seria muito incoerente tentarmos construir um entendimento contrastante com aquilo que Moisés de fato compreendia sobre o texto que o Espírito Santo de Deus o inspirou a escrever. Agora, óbvio, com o cumulativo das revelações, conforme aquilo que já falamos, a revelação progressiva, né, da Escritura, vemos que com a ampliação, né, desse entendimento, uma ampliação das revelações de Deus, podemos ter um entendimento muito melhor acerca das doutrinas. Então, alguma coisa que não foi revelada em Moisés, progressivamente foi revelado ao longo da Sagrada Escritura. Tá? Então, isso aí é tranquilo. Agora, isso não deve contrariar o entendimento prioritário do texto. E aí temos aí, com isso, a Bíblia intérprete de si mesma. Então, a Bíblia intérprete de si mesma, os seus personagens têm mais autoridade do que os teólogos da atualidade. Tá, ok? Na continuidade, né, começar a trabalhar aqui em relação aos auxílios, eu quero trazer o auxílio maravilhoso aqui da teologia sistemática de Weingruden, tá? Teologia sistemática de Weingruden. A gente vai fazer uma leitura um tanto extensa, mas é muito útil, né, para o entendimento acerca desses textos que são fundamentais para nós. Então, das páginas 232 a 242, vamos ver aqui acerca dessas teorias. Começando pela 232, temos a teoria da lacuna. Os proponentes da teoria da lacuna argumentam que houve, num passado muito remoto, uma criação primitiva. Referido em Gênesis 1:1, Isaías 45:18 declara: Assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele estabeleceu, não a criou vazia, no hebraico torru, mas a formou para que fosse habitada. Este versículo, segundo a teoria da lacuna, comprova que Gênesis 1 e 2 não pode estar descrevendo a criação original de Deus como vazia e sem forma, torru, mas que era uma ordem perfeita que continha uniformidade, complexidade e vida. Essa teoria propõe que Satanás, que era um arcanjo antes da queda, governava essa terra pré-adâmica,
um reino originalmente perfeito. Então ele, juntamente com as cidades e nações dos povos pré-adâmicos, rebelou-se à terra, o seu domínio,